Paz, Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, meus jovens, meus queridos do meu coração, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo sempre na nossa vida. E hoje eu vou passar para vocês mais um estudo bíblico, né? Mais uma reflexão para você refletir aí na sua casa. Bom, eu sou Andressa Ferraz, para você que ainda não me conhece, tá? Me apresentando aqui, com licença. Muito prazer. Bom, gente, e hoje é claro que eu vou falar mais de Deus, mais do nosso Salvador Jesus Cristo, mais da graça e gloriosa presença do nosso Espírito Santo, nosso Consolador. E eu gostaria de passar para vocês um estudo bíblico falando de uma coisa muito difícil da gente lidar. Você já viu na capa desse canal? Paciência. Paciência. Bom, é muito difícil a gente ter paciência. Realmente, eu concordo com você. A vida ela é tão, vamos dizer assim, aflita, né? Que Jesus falou que no mundo nós teremos aflições, ela é tão cheia de aflição que é difícil não ter paciência. Mas nós devemos seguir os passos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e ele era uma pessoa muito paciente. Ele tinha paciência, ele tratava todo mundo com paciência, ele pregava com calma, ele era tranquilo, ele era gente boa, gente. Ele era muito gente boa. Ele não era muito que nem cristão. Ele não era que nem certos cristãos por aí, não. Jesus era muito gente boa, meu. Falar pra você. Jesus era muito gente boa. E nesse vídeo eu gostaria de abrir muito esse assunto, assim, vocês pra gente falar de paciência. E eu trouxe uns versículos, como sempre, né, porque a gente sempre tem a base, assim, na palavra de Deus. Eu trouxe esses versículos pra tá passando pra vocês. E o primeiro versículo que eu vou ler está lá em Aos Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Nós devemos ser pacientes na tribulação. Bom, é claro que assim, na maioria das vezes, quando a gente está passando por um certo momento difícil, quando a gente está passando por um certo momento doloroso, a gente deve ter o nosso coração aberto, ser paciente, agir com calma e com tranquilidade, porque a verdade é que as tribulações, quando ela vem sobre a nossa vida, a vontade às vezes é de explodir, né? A vontade às vezes é se acabar ali, chorar até não aguentar mais. Mas a palavra de Deus, ela afirma que nós devemos ser pacientes na tribulação. E não é só isso não que ela diz ainda que nós devemos perseverar em oração e alegrar-se na esperança. Porque mesmo que esteja passando um momento difícil, que esteja passando por uma prova, por uma tribulação, se alegra, porque você tem uma esperança em Cristo Jesus. Se alegra porque você tem um Salvador que você sabe que virá e que te salvará. Então não tem por que ficar preocupado, por que ficar aflito e muito menos por que agir sem paciência. Então calma aí, não tome decisões precipitadas diante das questões que você precisa resolver, diante das provas, diante das dificuldades que você tem enfrentado. Tenha paciência porque Jesus Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida e Ele vai te dar muita vida e muita vida com abundância. Então, calma lá, meu querido, calma lá, minha querida, que vai dar tudo certo. Bom, e eu gostaria de falar também uma coisa muito importante. Você provavelmente já deve ter lido Gálatas, capítulo 5, que ele diz sobre os versículos, né? Os versículos que diz a respeito dos frutos do Espírito. E nós sabemos que lá no versículo 22 do capítulo 5 de Gálatas, a palavra de Deus, ela diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Sim, o fruto do Espírito, ele é também a paciência. Como eu disse, na tribulação, ter paciência para lidar com as outras questões, né, do nosso dia a dia, com as nossas tarefas, né, com os nossos deveres domésticos, com os filhos, com o marido, com os irmãos. Nós devemos ter paciência com todos e até com a gente mesmo, porque na verdade, tem vezes que a gente acorda, a gente olha para o espelho, a gente não tem paciência, nem que a gente não se aguenta. Mas a palavra de Deus diz que a gente deve ter paciência, e isso é uma prova de que nós temos o Espírito Santo, porque esse é um fruto do Espírito. Bom, e o último versículo que eu vou passar aqui, é claro que existem muitos outros que você pode pesquisar na sua Bíblia, você vai encontrar sim vários versículos que falam sobre a paciência, mas o último que eu gostaria de ler aqui, ele está em Salmos 37, versículos 7 ao 9. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal, pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Gente, essa palavra ela é tão explicada, ela tá tão clara, né? Tá tão gloriosa que eu acho que eu não preciso nem falar nada. Não seja mal, não briga, não se irrite, não ire no momento da dificuldade. Porém, seja paciente, porque isso agrada a Deus e o melhor é que tá por vir, que você vai receber a terra ainda por herança, a terra do céu, entendeu? A terra do céu. Então vale a pena esperar, vale a pena ser paciente, vale a pena confiar em Deus e se alegrar na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E
assim, sempre mostrar que a gente tem os frutos do Espírito, que a gente tem as expressões de Deus na vida, porque paciência que mostra, quando a gente é paciente, a gente mostra que a gente tem a graça de Deus na nossa vida. E é isso, pessoal, eu agradeço muito você que tem assistido esse vídeo, tá bom? Um grande abraço para vocês todos, fiquem na paz do Senhor e que Deus abençoe a sua vida hoje e sempre.